O despertar da gigante adormecida. Bem-vindos, exploradores de mundos ocultos, a mais uma jornada pelo canal, onde desvendamos os segredos de países e cidades que moldam o planeta. Você já se perguntou por que a China, essa gigante adormecida que acordou com um rugido, fascina e assusta ao mesmo tempo? Surpresas que vão te deixar de boca aberta. Fatos que desafiam expectativas, curiosidades que pintam um retrato sensorial de cheiros de especiarias picantes nas ruas movimentadas, sons de buzinas em metrópoles caóticas e toques de seda suave que contam histórias de séculos. Surpresas que vão te deixar de boca aberta, sim, repito, porque cada revelação aqui é uma porta para o inesperado. Antes de nos lançarmos nesses 14 fatos incríveis que vão revelar a China como você nunca viu, pause por um momento e haja. Curta este vídeo se você ama descobertas que agitam a alma. Inscreva-se no canal para não perder mais documentários repletos de segredos sobre países e cidades que escondem tesouros inexplorados. E comente abaixo, qual curiosidade sobre a China você já ouviu e quer confirmar agora? Surpresas que vão te deixar de boca aberta, pronto para o mergulho. Qual é a religião da China? Bem-vindos à primeira pista, exploradores. Sinal 1. O ateísmo oficial. Uma cortina de modernidade. A China, sob o governo do Partido Comunista desde 1949, declara-se oficialmente ateísta, uma escolha que ecoa como um trovão em uma terra onde a espiritualidade já foi o alicerce de impérios. É como se o dragão, em sua busca por progresso, tivesse decidido apagar as velas dos altares para acender os holofotes da ciência e da ordem. Mas o que isso significa? Um país onde mais de 1,4 bilhão de pessoas vivem sob uma ideologia que prioriza o materialismo dialético, onde a religião é vista como um eco do passado, um obstáculo à harmonia estatal. Entretanto, essa cortina de ateísmo não é tão opaca quanto parece. Por trás dela, milhões ainda buscam sentido, seja em rituais discretos ou em práticas que escapam às definições ocidentais de fé. Harmonia, harmonia. Essa palavra ressoa como um mantra, não apenas na política, mas na alma do povo. Você já se perguntou como seria viver em um lugar onde o governo molda até o que você pode acreditar? Imagine-se em uma praça silenciosa, onde o único som é o farfalhar de bandeiras vermelhas. O que isso despertaria em você? Sinal 2. O caldeirão milenar. Budismo, taoísmo e confucionismo. Mas a China não é um vazio espiritual. Como um rio Yangtze, que flui sereno, carregando sedimentos de eras passadas, o país abriga um mosaico de crenças que dançam juntas em uma coreografia sutil. O budismo, com seus templos dourados onde monges entoam sutras sob o peso de estátuas serenas, oferece um caminho de desapego. O taoísmo, como uma brisa que acaricia as montanhas, ensina o equilíbrio, o fluxo do yin e yang, a arte de viver em sintonia com o universo. E o confucionismo, menos religião e mais filosofia, planta sementes de ordem, respeito e harmonia social, como um jardim meticulosamente cultivado. Essas tradições, com raízes que se entrelaçam há mais de 2000 anos, não desaparecem. Elas respiram. Sinta o aroma de incenso flutuando, ouça o murmúrio de orações em um templo escondido. Harmonia, harmonia, o fio que costura essas crenças díspares em um tecido único. E você, já parou para pensar, qual dessas filosofias, o desapego budista, o fluxo taoísta ou a ordem confucionista, falaria mais alto ao seu coração? Vá aos comentários agora e compartilhe sua resposta. Vamos criar uma competição amigável de ideias. Quem traz o insight mais profundo sobre o que a China nos ensina sobre crença? Não é só um debate, é uma chance de nos conectarmos, de aprendermos uns com os outros. E claro, se essa pista te surpreendeu, curta o vídeo, inscreva-se no canal para mais segredos revelados e junte-se a nós enquanto seguimos desvendando as próximas camadas desse enigma chamado China. A próxima pista está esperando. Você vem com a gente? Pista 2. Qual o nível de pobreza da China?
Bem-vindos de volta, exploradores, à nossa jornada pelo coração pulsante da China, onde cada pista revela um segredo que molda o rosto de um gigante. Hoje, na pista 2, mergulhamos em uma questão que ecoa como o vento cortante pelas planícies do norte. Como a China, um colosso de arranha-céus reluzentes e mercados globais, lida com a sombra da pobreza? Imagine um país que, em poucas décadas, transformou vilarejos empoeirados em metrópoles que desafiam o céu, como uma fênix renascendo das cinzas de um passado de privação. E se eu te perguntasse, como um dragão pode erguer suas asas tão alto, deixando milhões ainda presos ao solo? Você já se perguntou o que significa prosperidade quando nem todos compartilham de sua luz? Prepare-se para uma trilha sensorial, onde o cheiro de arroz recém-colhido se mistura ao ruído de fábricas incansáveis e cada fato nos convida a refletir sobre o preço do progresso. Vamos desdobrar essa tapeçaria de contrastes, camada por camada, e descobrir o que a China nos ensina sobre pobreza, superação e desigualdade. Sinal 1. Das sombras da fome ao milagre econômico. Há meio século, a China era um retrato de escassez. Na década de 1960, a Grande Fome, um eco sombrio da Revolução Cultural, ceifou milhões de vidas, deixando cicatrizes em aldeias onde o arroz era mais sonho que realidade. Como um campo seco que anseia por chuva, o povo chinês enfrentou décadas de luta. Mas então, como uma tempestade que rompe após a seca, vieram as reformas de Deng Xiaoping nos anos 1980. Portas se abriram ao mercado global, fábricas brotaram como bambus após a chuva, e a China anunciou, em 2021, a erradicação da pobreza extrema segundo seus padrões oficiais. Um feito que ressoa como trovão. Mais de 800 milhões de pessoas tiradas da miséria em 40 anos. Progresso, progresso. A palavra vibra como um tambor, marcando o ritmo de uma nação que correu contra o tempo. Mas será que o quadro é tão simples? Imagine-se em um vilarejo onde a eletricidade chegou ontem. O que você sentiria ao ver a luz pela primeira vez? E se essa luz ainda não alcançasse todos? Sinal 2. O véu da desigualdade, um dragão de duas faces. Por trás do brilho de Xangai e Pequim, há um outro lado, como a sombra que segue o dragão em sua dança. Embora a pobreza extrema tenha sido oficialmente eliminada, a desigualdade persiste como uma rachadura no jade. Cerca de 1% da população, milhões de pessoas, ainda vive em condições vulneráveis, especialmente em áreas rurais como Gansu ou Yunnan, onde o solo árido resiste à modernização. Nas cidades, trabalhadores migrantes, os Nongmingong, constroem arranha-céus, mas muitas vezes vivem em dormitórios apertados, longe do glamour que ergueram. A renda per capita urbana é quase 3 vezes maior que a rural, segundo dados recentes, e o índice de Gini, que mede desigualdade, revela uma China dividida entre os que voam alto e os que mal tocam o céu. Progresso, progresso, mas a que custo? Imagine-se caminhando por uma metrópole onde o neon ilumina o horizonte enquanto a poucos quilômetros uma família colhe trigo à luz de velas. O que isso te faz questionar sobre justiça, sobre oportunidade? Como você equilibraria o brilho de uma nação com as sombras que ela deixa para trás? Sinal 3. O futuro. Ponte sobre o abismo. A China não para. Como um rio que corta montanhas, o governo lançou programas massivos, subsídios, infraestrutura e educação para reduzir o abismo entre ricos e pobres. Aldeias remotas ganharam estradas, escolas e internet como sementes plantadas em solo antes estéril. Mas os desafios persistem: envelhecimento populacional, migração descontrolada e o custo de manter a promessa de prosperidade para todos. É uma dança delicada, onde cada passo para frente exige equilíbrio para não tropeçar. E há um paradoxo. Enquanto a China exibe seu poder econômico, alguns perguntam se a pressa pelo progresso sacrificou a alma de comunidades tradicionais. Progresso, progresso. Um mantra que carrega tanto orgulho quanto peso. Se você fosse um planejador chinês, que escolha faria? Priorizar a velocidade do crescimento ou a profundidade da igualdade? Sinta o peso dessa decisão, como se estivesse segurando o destino de milhões em suas mãos. O que te guia?
A visão de um futuro reluzente ou a memória de um passado humilde? Essa pista nos deixa com uma lição profunda. A China é um espelho do humano, mostrando que o progresso é uma escada com degraus desiguais. A resiliência chinesa de transformar fome em abundância inspira, mas também provoca. Qual mindset ressoa mais com você? A determinação de um governo que move montanhas para erradicar a pobreza ou a luta silenciosa de quem ainda vive nas margens, sonhando com um lugar no sol? Talvez você veja valor na ambição coletiva ou talvez tema o custo humano de correr tão rápido. Reflita, o que a história da China te ensina sobre superar adversidades na sua própria vida? Vá aos comentários agora e compartilhe sua resposta. Vamos criar uma competição amigável de ideias. Quem traz o insight mais poderoso sobre o equilíbrio entre progresso e igualdade? Não é só um debate, é um convite para crescer juntos, para nos desafiarmos a pensar mais fundo. E claro, se essa pista te fez repensar o que é prosperidade, curta o vídeo, inscreva-se no canal para mais segredos revelados e junte-se a nós na próxima pista. O dragão ainda tem muito a nos ensinar. Você está pronto para continuar? Pista 3. É bom morar na China? Bem-vindos, exploradores, à próxima camada do nosso pergaminho de segredos, onde o dragão chinês revela mais um de seus rostos multifacetados. Na pista 3, mergulhamos em uma questão que pulsa como o coração de uma metrópole vibrante. É bom morar na China? Imagine um país onde o brilho neon de arranha-céus corta a noite, mas o peso de regras invisíveis molda o ar que se respira. Um paraíso de oportunidades ou uma gaiola dourada? E se eu te perguntasse, você trocaria sua vida por uma nova, em um lugar onde a estabilidade vem com sacrifícios, onde o futuro reluz, mas o presente exige equilíbrio? Já pensou no que faz uma vida valer a pena? Segurança, liberdade ou algo entre os dois? Nesta pista, caminhamos por ruas lotadas, sentimos o aroma de dim sum cozido no vapor e o aperto do ar poluído, enquanto desvendamos os prós e contras de chamar a China de lar. Prepare-se para uma jornada sensorial, um convite para refletir sobre o que significa viver bem, com camadas que se desdobram como pétalas de lótus, revelando um paradoxo que vai te deixar pensando. Sinal 1. O chamado das oportunidades, um país em ascensão. A China é um ímã para os ambiciosos. Como um rio que corre rápido, ela carrega oportunidades que atraem milhões, de trabalhadores migrantes a expatriados globais. Cidades como Shenzhen e Xangai são caldeirões de inovação onde startups brotam como bambus e o mercado de trabalho pulsa com energia. O custo de vida, especialmente em cidades de nível 2 como Chengdu ou Hangzhou, é surpreendentemente acessível em comparação com metrópoles ocidentais. Aluguéis razoáveis, comida de rua farta por centavos, transporte público que corta o caos urbano como uma faca afiada. A segurança é outro pilar. Taxas de criminalidade baixas, ruas onde você pode caminhar à meia-noite sem medo. Oportunidade. Oportunidade. A palavra ressoa como um tambor, chamando aqueles que sonham grande. Mas imagine-se chegando a uma dessas cidades com sua mala e um sonho. O que te atrairia mais? A promessa de crescimento ou a estabilidade de uma vida segura? Sinta o pulso de uma cidade que nunca dorme, onde cada esquina oferece uma chance de recomeçar. O que você construiria nesse cenário? Sinal 2. A vida urbana. Um banquete para os sentidos. Viver na China é uma experiência que dança nos sentidos. Nas ruas, o aroma de baozi cozido no vapor se mistura ao som de bicicletas elétricas zumbindo e ao vislumbre de lanternas vermelhas balançando ao vento. Cidades como Pequim oferecem história em cada esquina, com palácios imperiais ao lado de mercados vibrantes. Hangzhou, com seus lagos serenos, parece um poema pintado em aquarela, enquanto Chengdu seduz com a culinária picante que queima a língua e aquece a alma.
A infraestrutura é um trunfo. Trens-bala que cruzam o país em horas, aplicativos como o WeChat que transformam a vida em um toque na tela, conectando tudo, de pagamentos a amizades. Oportunidade, mas com um preço. A vida urbana é rápida, quase febril, e exige adaptação. Imagine-se num mercado lotado, escolhendo entre centenas de sabores novos. Como você se sentiria, imerso em um mundo que é ao mesmo tempo familiar e estranhamente novo? E se o conforto vier com a necessidade de correr para acompanhar o ritmo? Sinal 3. Os desafios. O peso da gaiola dourada. Mas nem tudo é brilho. A China é um paradoxo, como um dragão que voa alto, mas carrega correntes invisíveis. A poluição, embora em declínio, ainda sufoca cidades como Pequim, onde o ar às vezes pesa como um véu cinzento, irritando os pulmões. A censura é outra sombra. A internet é vigiada, o grande firewall bloqueia vozes externas e a liberdade de expressão é um fio delicado. O ritmo de trabalho, conhecido como 996, 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana, é um fardo para muitos, esculpindo vidas em nome da produtividade. E para estrangeiros, a barreira do idioma e a complexidade cultural podem ser como muros altos a escalar. Oportunidade, mas equilibrada com sacrifícios. Imagine-se num escritório às 22 horas, com o brilho do monitor como a única companhia, ou tentando navegar uma conversa em mandarim com gestos e sorrisos. Você trocaria liberdade por estabilidade? Como pesaria esses prós e contras na balança da sua própria vida? Essa pista nos deixa com um espelho. A China reflete o que valorizamos em uma vida bem vivida. É a promessa de prosperidade contra o custo da conformidade, o conforto de uma sociedade ordenada contra o peso das suas regras. Qual mindset ressoa mais com você? A busca incessante por oportunidades, mesmo sob pressão? Ou a alegria de uma vida urbana vibrante, cheia de sabores e cores? Ou a coragem de enfrentar desafios como poluição ou restrições em nome de um futuro maior? Reflita. O que a China te ensina sobre o equilíbrio entre segurança e liberdade na sua própria jornada? Vá aos comentários agora e compartilhe sua resposta. Vamos criar uma competição amigável de ideias. Quem traz um insight mais profundo sobre o que faz uma vida valer a pena? Não é só um debate, é uma chance de nos tirar para pensar diferente. E claro, se essa pista te fez repensar o que é viver bem, curta o vídeo, inscreva-se no canal para mais segredos de países e cidades e junte-se a nós na próxima pista. O dragão chinês ainda tem muito a revelar. Você está pronto para seguir? Pista 4. Qual foi o país que colonizou a China? Bem-vindos, exploradores, à quarta parada em nossa jornada pelo coração do dragão chinês, onde cada pista desdobra um novo segredo como um pergaminho antigo que sussurra histórias de glória e dor. Hoje, na pista 4, enfrentamos uma questão que ressoa como o clangor de espadas em uma batalha esquecida. Qual país ousou tentar domar o dragão? Imagine um império milenar, orgulhoso como uma montanha, forçado a dobrar os joelhos diante de potências distantes. E se eu te perguntasse, como uma nação tão vasta, com rios de jade e muralhas que desafiam o céu, pôde ser acorrentada, mesmo que por um momento? Você já se perguntou o que acontece quando o orgulho de um povo colide com a ganância de invasores? Nesta pista, caminhamos por portos enevoados, ouvimos o eco de canhões distantes e sentimos o peso de cicatrizes históricas. Prepare-se para uma jornada sensorial, onde o sal do mar se mistura ao aroma de ópio queimado, e cada camada revela um paradoxo de humilhação e renascimento. Vamos desvendar esse capítulo sombrio juntos. Sinal 1. O século de humilhação, um gigante acorrentado. A China, ao contrário de muitas nações, nunca foi totalmente colonizada, mas sofreu o que os chineses chamam de século de humilhação, de meados do século XIX até 1949. Como ondas invasoras erodindo costas antigas, potências estrangeiras, Grã-Bretanha, França, Japão, Rússia e outras, cravaram suas garras no dragão.
Tudo começou com as Guerras do Ópio, 1839 a 1860, quando a Grã-Bretanha, sedenta por comércio, forçou a China a abrir seus portos para o ópio, uma droga que envenenava milhões. Derrotada, a dinastia Qing assinou tratados desiguais, cedendo territórios como Hong Kong aos britânicos e concessões em cidades como Xangai a múltiplas nações. Humilhação, humilhação. A palavra corta como uma lâmina, lembrando um império forçado a se curvar. Imagine-se num porto de Cantão, vendo navios estrangeiros descarregarem caixas de ópio sob o olhar impotente de soldados chineses. O que sentiria diante dessa invasão? Como o orgulho de sua terra resistiria a tal afronta? Sinal 2. O mosaico de invasores, um dragão dividido. Nenhum país sozinho colonizou a China, mas muitos a fragmentaram. A Grã-Bretanha liderou com Hong Kong e influência econômica. A França controlou áreas em Xangai e no sul. O Japão, em um golpe cruel, invadiu na década de 1930, ocupando a Manchúria e deixando cicatrizes profundas com atrocidades como o massacre de Nanquim. Até a Rússia e a Alemanha tiveram suas fatias, como abutres, circulando um gigante ferido. Esses tratados desiguais abriram portos, impuseram tarifas favoráveis aos estrangeiros e minaram a soberania chinesa. Era como se o dragão, outrora majestoso, tivesse sido preso em correntes forjadas em terras distantes. Humilhação, humilhação, mas também um fogo que se acendia. Pense nisso. Se sua casa fosse dividida por estranhos, como você lutaria para recuperá-la? Sinta o peso dessas correntes, o eco de canhões em portos distantes. O que te moveria, vingança ou resiliência? Sinal 3. O legado, de cicatrizes a renascimento. O século de humilhação não foi apenas uma ferida, foi o combustível para o renascimento da China. As cicatrizes moldaram um nacionalismo feroz, um desejo ardente de restaurar a glória perdida. Após 1949, com a fundação da República Popular, a China fechou suas portas aos invasores, reconquistando Hong Kong em 1997 e Macau em 1999. Hoje o país usa sua história como um lembrete, nunca mais se curvar. Esse passado ecoa em sua política, em sua busca por liderança global, como um dragão que, livre das correntes, voa mais alto que nunca. Mas há um paradoxo. Enquanto celebra sua soberania, a China enfrenta críticas por limitar liberdades internas. Humilhação, humilhação, transformada em força, mas a que custo? Imagine-se numa praça onde bandeiras vermelhas flamejam, celebrando a independência, mas vigiadas por olhos atentos. O que significa soberania para você? É a liberdade de um povo ou o controle de um Estado? Essa pista nos deixa com um espelho quebrado, refletindo tanto a dor quanto a força. A China nos ensina que a humilhação pode ser o fogo que forja um futuro, mas também nos faz questionar. Até onde o orgulho nacional pode ir sem apagar vozes internas? Qual mindset ressoa mais com você? A resiliência de um povo que transformou derrota em poder? A luta por soberania contra forças externas ou talvez a sombra de um controle que, em nome da unidade, silencia alguns? Reflita. O que a história da China te ensina sobre lutar pelo que é seu, seja um país ou uma ideia? Vá aos comentários agora e compartilhe sua resposta. Vamos criar uma competição amigável de ideias. Quem traz um insight mais profundo sobre soberania e sacrifício? Não é apenas um debate, é uma chance de nos conectar, de cavar mais fundo no que nos torna humanos. E claro, se essa pista te fez repensar o peso da história, curta o vídeo, inscreva-se no canal para mais segredos de países e cidades e junte-se a nós na próxima pista. O dragão está subindo, você vem com ele! Pista 5. Qual a cidade mais pobre da China? Bem-vindos, exploradores, à próxima etapa de nossa jornada pelo coração do dragão chinês, onde cada pista revela uma faceta oculta de um país que pulsa entre a glória e a luta. Na pista 5, adentramos um terreno árido, onde o brilho das metrópoles dá lugar às sombras de um canto esquecido. Qual é a cidade mais pobre da China? Imagine um lugar onde o vento carrega poeira em vez de promessas, onde montanhas secas guardam comunidades que lutam para não serem apagadas pelo progresso. E se eu te perguntasse, como um país que ergue arranha-céus pode deixar alguns de seus filhos tão longe da luz? Você já pensou no que significa ser parte de uma nação que corre para o futuro, mas deixa pegadas desiguais? Nesta pista, sentimos o peso do solo rachado, ouvimos o murmúrio de vidas resilientes e mergulhamos em um paradoxo que nos faz questionar o custo da prosperidade. Prepare-se para uma trilha sensorial, onde o cheiro de terra seca se mistura ao esforço humano e cada camada nos convida a refletir sobre desigualdade e esperança. Sinal 1. Jingxi,
o coração árido de Gansu. No noroeste da China, na província de Gansu, encontra-se Jingxi, uma cidade que por décadas foi sinônimo de pobreza extrema. Como um oásis seco em um deserto de oportunidades, Jingxi enfrenta solos inférteis e um clima implacável, onde chuvas são raras e a agricultura é uma batalha contra a natureza. Até os anos 2000, a renda per capita aqui era uma fração da média nacional, com famílias vivendo com menos de $1 por dia, segundo dados históricos. Casas de adobe, estradas de terra e escolas precárias pintavam um quadro de isolamento. Desigualdade, desigualdade, a palavra ecoa como o vento cortante que varre as colinas de Loess. Mas Jingxi não é apenas uma estatística, é um testemunho de resistência. Imagine-se caminhando por uma vila onde cada semente plantada é um ato de fé. O que você sentiria segurando uma enxada sob o sol escaldante, sabendo que o próximo inverno será tão duro quanto o último? Como você encontraria esperança em um lugar onde a terra parece teimar contra a vida? Sinal 2. As raízes da luta, geografia e história. Por que Jingxi? A resposta está escrita na própria terra. Localizada no Planalto de Loess, uma região de solo frágil e erosão constante, a cidade sofre com a escassez de água e terras aráveis. Historicamente, Gansu foi uma Rota da Seda, mas também uma fronteira esquecida, longe dos centros econômicos do leste. Por décadas, políticas centralizadas priorizaram cidades costeiras como Xangai, deixando áreas como Jingxi na sombra. A migração foi uma válvula de escape. Milhões deixaram suas vilas para trabalhar em fábricas distantes, enviando dinheiro para famílias que ficaram para trás. Desigualdade, desigualdade, mas também resiliência. Cada remessa de um trabalhador migrante é como uma gota d'água em um campo seco, mantendo viva a esperança. Pense nisso. Se você nascesse em Jingxi, seguiria o chamado das cidades ou ficaria para lutar pela sua terra? Sinta o peso da escolha, o cheiro de poeira que sobe com cada passo. O que te manteria firme, o amor pelas raízes ou o sonho de algo maior? Sinal 3. A ponte para o futuro, transformação em curso. A história de Jingxi, porém, não é só de luta, é de transformação. Desde os anos 2000, o governo chinês lançou programas ambiciosos de alívio à pobreza, e Jingxi tornou-se um símbolo dessa cruzada. Estradas pavimentadas substituíram trilhas de terra, projetos de irrigação trouxeram água a campos antes estéreis, e subsídios para a agricultura, como o cultivo de batatas, uma especialidade local, deram novo fôlego. Escolas modernas e acesso à internet começaram a conectar Jingxi ao mundo. Segundo relatórios recentes, a pobreza extrema na região caiu drasticamente, com muitas famílias agora acima do limiar oficial de pobreza. Mas o desafio persiste. A renda ainda é baixa e a dependência de subsídios levanta questões sobre sustentabilidade. Desigualdade, desigualdade, superada por pontes frágeis, mas reais. Imagine-se em uma dessas novas escolas, vendo crianças aprenderem em telas digitais onde havia apenas giz. O que isso te faz sentir? Progresso pelo orgulho ou inquietação pelo que ainda falta? Como você construiria o futuro em um lugar que luta para não ser esquecido? Esta pista é um espelho rachado, refletindo a dualidade de um país que corre para o futuro, mas carrega o peso de suas margens. Jingxi nos ensina que a pobreza não é apenas uma questão de números, mas de histórias humanas, de resiliência que floresce em solos duros. Qual mãe de 7 ressoa mais com você? A determinação de um governo que move montanhas para transformar vidas? A força silenciosa de famílias que persistem contra todas as odds? Ou talvez a pergunta incômoda: como uma nação pode brilhar tanto e ainda deixar tantos na sombra? Reflita, o que a história de Jingxi te ensina sobre lutar contra adversidades na sua própria vida? Vá aos comentários agora e compartilhe sua resposta. Vamos criar uma competição amigável de ideias. Quem traz o insight mais profundo sobre perseverança e desigualdade? Não é apenas um debate, é um convite para nos conectarmos, para cavar mais fundo no que nos faz humanos. E claro, se essa pista te tocou, curta o vídeo, inscreva-se no canal para mais segredos de países e cidades e junte-se a nós na próxima pista. O dragão ainda guarda muitas lições. Você está pronto para a próxima? Pista 6. Qual a melhor cidade para se viver na China? Bem-vindos, exploradores, à sexta parada de nossa odisseia pelo coração do dragão chinês, onde cada pista desvela um novo segredo, como uma lanterna acesa em uma noite de mistério. Na pista 6, mergulhamos em uma questão que brilha como um lago refletindo o céu. Qual é a melhor cidade para se viver na China?
Imagine um lugar onde o caos das metrópoles se dissolve em harmonia, onde o aroma de chá verde flutua entre parques serenos e a vida pulsa com um equilíbrio raro. E se eu te perguntasse, onde o dragão descansa suas asas, oferecendo um refúgio que mistura modernidade e alma? Você já pensou no que faz uma cidade ser mais do que um endereço? Um lar que abraça, inspira e transforma? Nesta pista, caminhamos por Almaters, uma das cidades mais frequentemente citadas em rankings globais de qualidade de vida. É Hangzhou, capital da província de Zhejiang. Com uma população de cerca de 7 milhões, Hangzhou combina natureza, cultura e modernidade, oferecendo uma qualidade de vida que muitos consideram inigualável. Segundo o Mercer Quality of Living Survey de 2023, a cidade está entre as melhores da Ásia, atraindo expatriados e locais com seu charme único. Mas o que faz Hangzhou tão especial? Vamos explorar camada por camada e descobrir por que ela é um oásis no frimesi chinês. Sinal 1. O encanto natural, um poema vivo. Hangzhou é um quadro pintado com pinceladas de natureza e história. Às margens do Lago Oeste, patrimônio mundial da Unesco, a cidade é cercada por colinas verdes e canais serenos, onde salgueiros dançam ao vento e pagodes antigos refletem na água. É como se a própria terra respirasse poesia, com o aroma de flores de lótus pairando no ar e o som suave de remos cortando a superfície do lago. Aqui, a vida desacelera. Moradores caminham por trilhas arborizadas, tomam chá em casas tradicionais e vivem em um ritmo que contrasta com o frenesi de Xangai ou Pequim. Harmonia, harmonia. A palavra ecoa como um murmúrio da água, um lembrete de que Hangzhou equilibra o humano e a natureza. Imagine-se sentado à beira do lago, com uma xícara de chá Longjing, Jin, 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 Jin. O famoso chá verde local aquecendo suas mãos. O que esse cenário despertaria em você? Seria paz, inspiração ou um desejo de se conectar com algo maior? Hangzhou é mais do que uma cidade. É um convite para respirar fundo e encontrar equilíbrio. Sinal 2. A vida moderna, conforto e conexão. Mas Hangzhou não é apenas um retiro poético, é um polo de inovação e conforto. Como sede da gigante tecnológica Alibaba, a cidade pulsa com energia digital, onde aplicativos como o Alipay tornam a vida fluida, do pagamento de um café à reserva de um trem-bala. A infraestrutura é impecável, metrô eficiente, ruas limpas e um custo de vida mais acessível do que em metrópoles como Pequim ou Xangai. Moradia é viável, com apartamentos modernos disponíveis a preços razoáveis. E a cena gastronômica é um banquete, de dumplings recheados com carne de porco e caranguejo, a pratos picantes que aquecem a alma. Harmonia, harmonia! Entre o progresso e a tradição, Hangzhou oferece uma vida urbana que não esmaga, mas eleva. Pense nisso. Se você pudesse escolher uma cidade para recomeçar, valorizaria mais a conveniência de uma vida conectada ou a serenidade de um lago ao amanhecer? Sinta o pulsar de uma cidade que integra tecnologia e cultura. Onde você se encaixaria nesse mosaico? Sinal 3. O equilíbrio perfeito. Um estilo de vida invejável. O que faz Hangzhou se destacar em rankings globais? É o equilíbrio. A cidade combina salários competitivos, especialmente no setor de tecnologia, com uma qualidade de vida que inclui parques, festivais culturais e uma comunidade acolhedora para expatriados. O sistema educacional é forte, com escolas internacionais, e a segurança é alta, permitindo caminhadas noturnas sem preocupação. Mas há desafios. A barreira do idioma pode ser um obstáculo, e o custo de vida, embora menor que em Xangai, ainda exige planejamento para recém-chegados. Harmonia, harmonia! Hangzhou é um lembrete de que a vida ideal exige ajustes, como um jardineiro podando galhos para manter o equilíbrio. Imagine-se vivendo aqui, entre lagos e arranha-céus, entre tradição e inovação. Você se sentiria em casa ou deslocado? O que priorizaria em sua busca por uma vida plena, a beleza da natureza ou as oportunidades de uma cidade vibrante? Esta pista nos deixa com um convite para sonhar. Hangzhou é um espelho do que buscamos na vida, um lugar onde o coração encontra paz e a mente encontra propósito. Qual mindset ressoa mais com você? A busca por harmonia entre trabalho e descanso, como Hangzhou parece oferecer? A valorização da natureza como um refúgio para a alma? Ou a ambição de prosperar em um centro de inovação, mesmo enfrentando barreiras culturais? Reflita.
O que a história de Hanju te ensina sobre construir uma vida que equilibre seus desejos e deveres? Vá aos comentários agora e compartilhe sua resposta. Vamos criar uma competição amigável de ideias. Quem traz o insight mais profundo sobre o que faz uma cidade ideal? Não é apenas um debate, é uma chance de nos conectarmos, de refletirmos juntos sobre o que significa viver bem. E claro, se essa pista te inspirou a sonhar com um novo lar, curta o vídeo, inscreva-se no canal para mais segredos de países e cidades e junte-se a nós numa próxima pista. O dragão ainda tem muito a nos ensinar. Você está pronto? Pista 7. Qual é o tamanho da população da China? Bem-vindos, exploradores, à 7ª etapa de nossa jornada pelo coração pulsante do dragão chinês, onde cada pista desdobra um novo segredo, como uma onda que revela tesouros escondidos na areia. Na pista 7, mergulhamos em uma questão que ressoa como um murmúrio de um mar humano. Qual é o tamanho da população da China? Imagine um país tão vasto que seus habitantes formam um oceano de almas, cada uma carregando sonhos, lutas e histórias que ecoam por milênios. E se eu te perguntasse, como gerenciar o peso de mais de 1 bilhão de vidas, equilibrando crescimento e futuro? Você já pensou no que significa ser parte de uma nação que carrega o maior número de pessoas no planeta, como estrelas em um céu sem fim? Nesta pista, sentimos o pulsar de multidões em mercados lotados, ouvimos o zumbido de cidades que nunca dormem e refletimos sobre o impacto de números que desafiam a imaginação. Prepare-se para uma jornada sensorial, onde o cheiro de comida de rua se mistura ao ruído de passos incessantes e cada camada nos convida a pensar sobre o que significa ser muitos em um só. Sinal 1, um mar de almas, o peso dos números. A China abriga cerca de 1,4 bilhão de pessoas, segundo estimativas recentes. Um número que faz o coração pausar, como se tentasse contar grãos de areia em uma praia infinita. Esse total representa quase 18% da população mundial, um oceano humano que flui por megacidades como Xangai, com mais de 24 milhões de habitantes, e vilarejos remotos, onde o tempo parece parado. Multidão, multidão. A palavra ressoa como o batimento de um tambor, marcando o ritmo de um país que pulsa com vida. Mas o que significa ser tão numeroso? É força bruta, uma mão de obra que construiu a 2ª maior economia do mundo, de fábricas que nunca param a trens-bala que cruzam continentes em horas. É também um desafio alimentar, educar e abrigar 1,4 bilhão de pessoas exige um equilíbrio que desafia a gravidade. Imagine-se em uma praça lotada, cercado por rostos que contam histórias de séculos. O que sentiria, sendo uma gota nesse oceano? Como você encontraria seu lugar em meio a tantos? Sinal 2, a política do controle, um dragão com rédeas. Por décadas, a China tentou domar seu crescimento populacional com a famosa política do filho único, implementada em 1979. Como um jardineiro podando uma árvore para evitar que tombe, o governo limitou famílias a uma criança, reduzindo a taxa de natalidade, mas deixando cicatrizes. Multidões foram contidas, mas o custo foi alto. Envelhecimento populacional, desequilíbrio de gênero e famílias divididas por regras rígidas. Desde 2015, a política foi flexibilizada, permitindo 2 filhos e mais tarde 3, mas o impacto persiste. Hoje, a taxa de natalidade é uma das mais baixas do mundo e a China enfrenta um futuro onde idosos superam jovens, com projeções indicando uma possível queda populacional antes de 2030. Multidão, multidão. Agora um eco que se desvanece. Pense nisso. Se você fosse um líder, como equilibraria o desejo de crescimento com a necessidade de estabilidade? Sinta o peso dessa escolha, como se segurasse o destino de milhões em suas mãos. O que te guiaria? A visão de um futuro sustentável ou o respeito às escolhas individuais? Sinal 3, o futuro, navegando o mar humano. O tamanho da população chinesa não é apenas um número. É um mapa do futuro. O país investe pesado em tecnologia e urbanização para sustentar suas multidões. Cidades inteligentes, agricultura de precisão e em sistemas de saúde que tentam acompanhar o envelhecimento. Mas há paradoxos. Enquanto metrópoles como Pequim brilham com inovação, áreas rurais perdem jovens para o êxodo urbano, deixando vilarejos como conchas vazias.
O governo planeja megacidades integradas, como a área da Grande Bahia, mas a pressão sobre os recursos, água, energia e espaço cresce como uma onda prestes a quebrar. Multidão, multidão. Um desafio que exige reinvenção. Imagine-se em uma dessas cidades do futuro, onde drones entregam pacotes e IA gerencia o tráfego. Você se sentiria parte de uma máquina perfeita ou perdida em sua escala? Como você navegaria um mundo onde o coletivo pesa mais que o individual? A China nos ensina que números não são apenas estatísticas, são vidas, sonhos e escolhas. Essa pista é um espelho que reflete a complexidade do humano em grande escala. A China nos mostra que uma população imensa pode ser uma força transformadora, mas também um peso que exige equilíbrio delicado. Qual mindset ressoa mais com você? A ambição de um país que gerencia bilhões com precisão cirúrgica? A resiliência de comunidades que encontram harmonia em meio ao caos? Ou talvez a pergunta inquietante: como garantir que cada voz seja ouvida em um mar tão vasto? Reflita. O que a história populacional da China te ensina sobre o equilíbrio entre o individual e o coletivo na sua própria vida? Vá aos comentários agora e compartilhe sua resposta. Vamos criar uma competição amigável de ideias. Quem traz um insight mais profundo sobre o que significa ser parte de algo maior? Não é apenas um debate, é uma chance de nos conectarmos, de cavar mais fundo no que nos faz humanos. E claro, se essa pista te fez repensar o peso dos números, curta o vídeo, inscreva-se no canal para mais segredos de países e cidades e junte-se a nós na próxima pista. O dragão ainda tem lições a compartilhar. Você está pronto? Pista 8. Quais são as invenções chinesas famosas? Bem-vindos, exploradores, à 8ª etapa de nossa odisseia pelo coração flamejante do dragão chinês, onde cada pista acende uma nova luz sobre um país que moldou o mundo com suas mãos e mentes. Na pista 8, mergulhamos em uma questão que brilha como uma estrela em um céu antigo. Quais são as invenções chinesas que transformaram a história da humanidade? Imagine um império onde a criatividade floresceu como um jardim eterno, dando ao mundo ferramentas que ainda ecoam em nossas vidas. E se eu te perguntasse, como uma nação tão antiga pôde plantar sementes que germinam até hoje, do papel que carrega nossas palavras à pólvora que redesenhou guerras? Você já pensou no que significa criar algo que muda o curso do tempo? Nesta pista, sentimos o cheiro de tinta fresca em pergaminhos, ouvimos o crepitar de fogos de artifício e tocamos a suavidade da seda que vestiu reis. Prepare-se para uma jornada sensorial, onde cada camada revela o gênio de um povo que ousou sonhar grande, e cada fato nos convida a refletir sobre o poder da inovação. Sinal 1. O papel, a tela da história humana. Há mais de 2000 anos, durante a dinastia Han, a China deu ao mundo um presente que se tornou a pele da civilização, o papel. Antes dele, escrevíamos em bambu, pedra ou papiro, pesados e frágeis, mas o papel, leve como uma pena e forte como uma promessa, mudou tudo. Criado por Cai Lun em 105 DC, ele transformou ideias em algo tangível, permitindo que conhecimento viajasse de mãos em mãos, de eras em eras. Gênio, gênio! A palavra ressoa como o som de uma pena deslizando sobre um pergaminho. Bibliotecas floresceram, burocracias se organizaram e a China se tornou um farol de saber. Imagine-se em um escritório antigo, o aroma de tinta fresca no ar, escrevendo uma carta que atravessará séculos. O que você diria ao futuro? Sinta o peso dessa invenção sem o papel. Onde estariam nossas histórias, nossas leis, nossos sonhos? Como você usaria esse presente para deixar sua marca no mundo? Sinal 2. A pólvora, o fogo que moldou guerras e festas. Da alquimia chinesa, buscando a imortalidade, nasceu algo que incendiou a história, a pólvora. Por volta do século IX, durante a dinastia Tang, monges misturaram salitre, enxofre e carvão, criando uma força que podia tanto destruir quanto encantar. Usada primeiro em fogos de artifício que iluminavam o céu como dragões dançantes, a pólvora logo se tornou a chama de armas que redesenharam batalhas. Gênio, gênio! Um eco que ressoa como o estrondo de um canhão. Quando a pólvora chegou à Europa, mudou guerras, impérios e fronteiras. Mas na China, ela ainda brilha em festivais, como o Ano Novo Lunar, onde explosões coloridas celebram a vida. Pense nisso, uma invenção que pode devastar ou iluminar. Qual lado você escolheria? Imagine o crepitar de fogos de artifício, o cheiro de fumaça no ar,
O que essa dualidade te ensina sobre o poder da criação? Como você usaria o fogo de uma ideia para mudar o mundo? Sinal 3. A bússola e a seda, guias e tesouros do mundo. A China também nos deu a bússola, uma agulha magnética que, desde a dinastia Song, guiou navegadores por mares desconhecidos, como um farol em noites escuras. Ela abriu rotas, conectou continentes e tornou o mundo menor. E a seda, um segredo guardado por milênios, vestiu imperadores e construiu a Rota da Seda, um caminho de comércio e ideias que uniu Oriente e Ocidente. Gênio, gênio, como fios de seda tecendo uma tapeçaria global. A seda, suave ao toque, era mais que um tecido. Era poder, cultura, desejo. A bússola, simples mas revolucionária, apontava não só o norte, mas o futuro. Imagine-se em um navio segurando uma bússola enquanto o vento carrega o perfume de seda. O que essas invenções te inspiram a explorar? Como você usaria ferramentas tão simples para criar algo eterno? A China nos mostra que o gênio está em transformar o comum em extraordinário. Essa pista é um espelho brilhante, refletindo o poder da criatividade humana. As invenções chinesas, papel, pólvora, bússola e seda, não são apenas objetos, são pontes que conectam passado e futuro. Guerra e paz, isolamento e união. Qual mindset ressoa mais com você? A ousadia de criar algo que muda o mundo, como o papel que deu voz às ideias? A dualidade da pólvora que ilumina e destrói? Ou a visão da bússola e da seda que unem povos e sonhos? Reflita, o que a história inventiva da China te ensina sobre o poder das suas próprias ideias? Vá agora aos comentários e compartilhe sua resposta. Vamos criar uma competição amigável de ideias. Quem traz um insight mais profundo sobre o poder da inovação? Não é apenas um debate, é uma chance de nos conectarmos, de cavar mais fundo no que nos faz criadores. E claro, se essa pista te fez admirar o gênio chinês, curta o vídeo, inscreva-se no canal para mais segredos de países e cidades. E se junte a nós na próxima pista, o dragão ainda tem muito a nos ensinar. Você está pronto para criar a sua própria história? Bem-vindos, exploradores, à 9ª etapa de nossa odisseia pelo coração do dragão chinês, onde cada pista desvela um segredo que ressoa como o eco de passos em pedra antiga. Na pista 9, erguemos os olhos para um ícone que serpenteia por montanhas e história, a Grande Muralha da China. Imagine uma serpente de pedra esticando-se por milhares de quilômetros, suas escamas de tijolo guardando segredos de impérios e batalhas. E se eu te perguntasse, como uma nação constrói um monumento tão vasto que desafia o tempo, tornando-se tanto um escudo quanto um símbolo? Você já pensou no que significa deixar um legado que o mundo nunca esquecerá? Nesta pista, sentimos o vento frio nas torres de vigia, ouvimos o sussurro de lendas antigas e tocamos a textura áspera de muros que resistiram séculos. Prepare-se para uma jornada sensorial, onde cada camada revela a força e a fragilidade de um povo, e cada fato nos convida a refletir sobre o que significa proteger, resistir e perdurar. Sinal 1. A escala épica. Um dragão de pedra. A Grande Muralha é mais do que uma construção, é um colosso que respira história. Esticando-se por cerca de 21 mil quilômetros, ela serpenteia por montanhas, desertos e planícies, desde o passo de Jiayuguan, no oeste, até Shanhaiguan, onde encontra o mar. Construída ao longo de séculos, com sua forma mais icônica sob a dinastia Ming, 1368 a 1644, ela é feita de tijolos, pedras e terra compactada, projetada para deter invasores como os mongóis. Defesa, defesa. A palavra ressoa como o som de botas marchando em suas muralhas. Mas sua escala é quase incompreensível. Imagine uma estrutura tão longa que poderia cruzar continentes, visível até da órbita terrestre em condições perfeitas. Pense nisso. Se você caminhasse por cada pedra da muralha, que histórias essas pedras contariam? Sinta o frio do granito sob seus dedos, o peso de um projeto que custou vidas e sonhos. O que você construiria para proteger o que ama, sabendo que o custo poderia ser imenso? Sinal 2. Mitos e verdades. A alma da muralha. A Grande Muralha é cercada de lendas, como névoa envolvendo uma montanha. Dizem que os trabalhadores que morreram em sua construção foram enterrados dentro das pedras, suas almas eternamente ligadas ao dragão de pedra. Outra lenda fala de Men Jiannu, cuja tristeza ao perder o marido fez um trecho da muralha desmoronar.
Mas a verdade é tão poderosa quanto o mito. Milhões de trabalhadores, de camponeses a soldados, ergueram a muralha em condições brutais, muitos sacrificando suas vidas. Não é apenas um muro, é um testemunho de sacrifício humano, defesa, mas também dor. E há mitos modernos. Ao contrário do que se diz, a muralha não é visível da lua a olho nu, mas sua presença cultural é inegável, um símbolo de resistência que inspira o mundo. Imagine-se em uma torre de vigia, olhando para o horizonte onde inimigos nunca vieram. O que esse vazio te ensina sobre preparo e sacrifício? Como você honraria aqueles que construíram algo maior que si mesmos? Sinal 3. O legado vivo. Turismo e preservação. Hoje, a Grande Muralha é mais do que uma relíquia. É um ícone vivo, atraindo milhões de visitantes anualmente. Trechos como Badaling, perto de Pequim, são restaurados, com escadas polidas e multidões tirando selfies, enquanto partes remotas, como Jiangku, permanecem selvagens, com pedras desmoronando sobre o peso do tempo. A Unesco a reconhece como patrimônio mundial, mas a preservação é um desafio. Erosão, vandalismo e o turismo excessivo ameaçam sua integridade. Defesa. Agora contra o próprio futuro. O governo chinês investe em restauração, mas também enfrenta críticas por reconstruções que às vezes parecem artificiais, como maquiagem em um rosto antigo. Imagine-se caminhando por um trecho intocado, o vento carregando o eco de sentinelas há muito esquecidas. Você sentiria admiração ou tristeza por um monumento que luta para sobreviver? O que significa preservar algo eterno em um mundo que muda tão rápido? Essa pista é um espelho de pedra, refletindo a força e a fragilidade de um povo que construiu o impossível. A Grande Muralha nos ensina que proteger o que amamos exige sacrifício, mas também nos faz perguntar: qual é o custo de erguer muros, sejam de pedra ou de ideias? Qual mindset ressoa mais com você? A determinação de construir algo que resista ao tempo, como os arquitetos da muralha? A coragem dos trabalhadores que deram suas vidas por um ideal maior? Ou a reflexão sobre como preservar o passado sem congelá-lo? Reflita, o que a história da Grande Muralha te ensina sobre proteger o que é precioso na sua própria vida? Vá aos comentários agora e compartilhe sua resposta. Vamos criar uma competição amigável de ideias. Quem traz o insight mais profundo sobre resistência e legado? Não é apenas um debate, é uma chance de nos conectarmos, de cavar mais fundo no que nos faz humanos. E claro, se essa pista te fez admirar a grandeza da muralha, curta o vídeo, inscreva-se no canal para mais segredos de países e cidades e junte-se a nós na próxima pista. O dragão ainda guarda lições. Você está pronto para a próxima? Pista 10. A culinária chinesa e seus segredos. Bem-vindos, exploradores, à 10ª parada de nossa jornada pelo coração vibrante do dragão chinês, onde cada pista é uma janela para um mundo de sabores e histórias. Na pista 10, mergulhamos em um banquete que desperta os sentidos, a culinária chinesa e seus segredos. Imagine um país onde cada prato é um poema, cada mordida uma narrativa de séculos, tecida com especiarias que dançam na língua e aromas que contam lendas. E se eu te perguntasse, como uma nação transforma ingredientes simples em uma sinfonia de sabores que conquistou o mundo? Você já pensou no que a comida revela sobre a alma de um povo, seus valores, sua história? Nesta pista, sentimos o calor de um wok sibilante. Provamos o equilíbrio agridoce de molhos e ouvimos o borbulhar de caldos perfumados. Prepare-se para uma jornada sensorial, onde cada camada desdobra um segredo da culinária chinesa, convidando-nos a refletir sobre o que nos une à mesa. Sinal 1. A diversidade regional. Um mosaico de sabores. A culinária chinesa não é uma só. É um tapete colorido tecido por 8 grandes tradições regionais, cada uma com sua voz distinta. No norte, em Pequim, o pato laqueado brilha com sua pele crocante, como uma joia dourada que derrete na boca. No sul, em Cantão, dim sums delicados, recheados com camarão ou carne de porco, são como pequenos presentes embrulhados em massa fina. Sichuan incendeia com pimentas que fazem a língua dançar, enquanto Hunan equilibra a picância com notas defumadas. Em Xangai, bolinhos Xiaolongbao guardam caldos quentes que explodem em sabor. Sabor, sabor, como uma canção que une gerações.
Comer juntos é um ato de comunidade. Mesas redondas giram com pratos compartilhados, reforçando laços familiares e sociais. Mas há um paradoxo. Em um país onde a harmonia é celebrada, a pressão por perfeição culinária pode ser intensa, com chefes treinando anos para dominar um único prato. Imagine-se em uma festa de Ano Novo, rodeado de pratos coloridos, cada um contando uma história. O que você levaria para essa mesa como símbolo da sua própria vida? Como a comida te conecta às suas raízes? Sinal 2. O simbolismo. Comida como cultura. Na China, a comida transcende o sustento. É um idioma de afeto, tradição e significado. Pratos como o peixe cozido no vapor, servido inteiro, simbolizam abundância e prosperidade, essenciais em celebrações como o Ano Novo Lunar. Bolinhos de Aozi, moldados com cuidado, representam riqueza, suas formas lembrando lingotes de ouro. Até a disposição dos pratos na mesa segue a filosofia do equilíbrio. Yin e Yang, quente e frio, crocante e macio. Sabor, sabor, como uma canção que une gerações. Comer juntos é um ato de comunidade. Mesas redondas giram com pratos compartilhados, reforçando laços familiares e sociais. Mas há um paradoxo. Em um país onde a harmonia é celebrada, a pressão por perfeição culinária pode ser intensa, com chefes treinando anos para dominar um único prato. Imagine-se em uma festa de Ano Novo, rodeado de pratos coloridos, cada um contando uma história. O que você levaria para essa mesa como símbolo da sua própria vida? Como a comida te conecta às suas raízes? Sinal 3. A modernidade. Tradição encontra inovação. A culinária chinesa evolui como um rio que se adapta ao terreno. Hoje, cadeias como o Haidilao elevam o hot pot a uma experiência teatral com o robô servindo noodles dançantes. Aplicativos de entrega como o Meituan trazem banquetes às portas em minutos, enquanto chefes fusion misturam sabores chineses com técnicas globais, criando pratos como dumplings com trufas. Mas a essência permanece. O equilíbrio de sabores, doce, ácido, salgado, amargo e umami, é uma arte milenar. Sabor, sabor. Mesmo na modernidade, a China não esquece suas raízes. No entanto, o ritmo acelerado das cidades levanta questões. A industrialização ameaça tradições caseiras e o aumento do fast food desafia a saúde. Imagine-se provando um prato tradicional em um restaurante futurista, onde a tecnologia serve à história. Você celebraria essa fusão ou sentiria saudade do passado? O que a comida moderna te ensina sobre adaptar tradições sem perdê-las? Esta pista é um prato fumante, servido com camadas de história, cultura e inovação. A culinária chinesa nos ensina que a comida é mais do que alimento. É identidade, memória, conexão. Qual mindset ressoa mais com você? A riqueza da diversidade regional que celebra a unicidade de cada canto da China? O simbolismo que transforma cada prato em uma história de valores? Ou a capacidade de inovar sem perder a essência, como um chefe que equilibra o antigo e o novo? Reflita! O que a culinária chinesa te ensina sobre o papel da comida na sua própria vida? É sustento, arte ou união? Vá aos comentários agora e compartilhe sua resposta. Vamos criar uma competição amigável de ideias. Quem traz um insight mais profundo sobre o que a comida revela sobre nós? Não é apenas um debate, é uma chance de nos conectarmos, de saborearmos juntos o que nos faz humanos. E claro, se essa pista despertou seu apetite por conhecimento, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais segredos de países e cidades. E junte-se a nós na próxima pista. O dragão ainda tem sabores a compartilhar. Você está pronto para provar? Pista 11. O Sistema Educacional Chinês. Bem-vindos, exploradores, à 11ª etapa de nossa jornada pelo coração ardente do dragão chinês, onde cada pista ilumina um segredo que molda o destino de uma nação. Na pista 11, adentramos um terreno onde mentes são forjadas como aço em uma fornalha, o sistema educacional chinês. Imagine um país onde o estudo é uma batalha épica, onde salas de aula ecoam com a determinação de milhões que veem o conhecimento como a chave para o futuro. E se eu te perguntasse, como uma nação transforma pressão em excelência, moldando gerações em uma forja de disciplina e ambição?
Você já pensou no que significa aprender em um sistema onde cada prova é um portal para o destino? Nesta pista, sentimos o peso de livros abarrotados, ouvimos o silêncio tenso de uma sala de exames e tocamos a aspiração crua de estudantes que sonham alto. Prepare-se para uma jornada sensorial, onde cada camada revela o equilíbrio entre rigor e sacrifício, convidando-nos a refletir sobre o preço da excelência. Sinal 1. O Gaokao, a prova que define vidas. No centro do sistema educacional chinês está o Gaokao, o Exame Nacional de Admissão à Universidade, uma maratona intelectual que faz o coração disparar como tambores antes de uma batalha. Realizado anualmente, ele testa milhões de estudantes em disciplinas como matemática, chinês, inglês e ciências, com resultados que determinam quem entrará nas melhores universidades ou ficará para trás. Excelência, excelência. A palavra ressoa como o tic-tac de um relógio em uma sala silenciosa. Para muitos, o Gaokao é a ponte para uma vida melhor, mas a pressão é esmagadora. Estudantes passam anos se preparando, estudando até 16 horas por dia, com aulas extras e noites sem sono. Em 2024, cerca de 13 milhões de jovens enfrentaram o exame, competindo por vagas limitadas nas instituições de elite como Tsinghua e Pequim. Imagine-se em uma carteira com o peso de uma nação sobre os seus ombros, sabendo que uma resposta errada pode mudar seu futuro? O que sentiria nessa hora? Como você enfrentaria um teste que parece carregar o destino de sua família? Sinal 2. A cultura da disciplina. Forjando mentes. O sistema educacional chinês é uma máquina de precisão, projetada para cultivar disciplina e mérito. Desde a infância, as crianças enfrentam currículos rigorosos, com ênfase em memorização, matemática avançada e habilidades analíticas. Escolas são campos de treinamento, onde professores exigem respeito e os pais acompanham cada passo, muitas vezes investindo fortunas em tutores. Excelência, excelência, como um martelo batendo no ferro quente, moldando mentes para competição global. Mas há um custo. O estresse é epidêmico, com relatos de ansiedade e esgotamento entre jovens. A cultura do Tiber Parenting, pais que pressionam por perfeição, é comum, e o equilíbrio entre estudo e lazer é raro. Mesmo assim, o sistema produz resultados. A China lidera rankings como o PISA, com alunos superando muitos países em matemática e ciências. Pense nisso. Se você crescesse nesse ambiente, priorizaria a disciplina ou a liberdade criativa? Sinta o peso de uma mochila cheia de livros, o zumbido de uma sala de aulas 10 da noite. O que te motivaria a continuar? Sinal 3. O futuro. Inovação versus pressão. A China está reformando sua educação, buscando equilibrar rigor com criatividade. O governo investe em tecnologia, aulas online, inteligência artificial e incentiva habilidades como o pensamento crítico. Mas o Gaokao ainda reina supremo, como um dragão que resiste a mudanças. Há um paradoxo. Enquanto o sistema produz engenheiros e cientistas de ponta, críticos apontam que a ênfase na memorização pode sufocar a inovação. Além disso, a desigualdade persiste. Estudantes rurais têm menos acesso a recursos do que os urbanos, e a pressão por vagas em universidades de elite intensifica a competição. Excelência, excelência. Mas a que custo? O país sonha em liderar o mundo em tecnologia e ciência, mas também enfrenta o desafio de cuidar da saúde mental de sua juventude. Imagine-se como um estudante chinês equilibrando sonhos de grandeza com noites insonas. Você se sentiria empoderado ou preso? Como você redesenharia uma educação que prepara para o futuro sem esmagar o presente? Essa pista é um espelho polido, refletindo a tensão entre ambição e bem-estar. O sistema educacional chinês nos ensina que a excelência é uma forja, mas o fogo pode queimar tão forte quanto ilumina. Qual mindset ressoa mais com você? A determinação de um estudante enfrentando o Gaokao para um futuro melhor? A disciplina que transforma esforço em resultados globais? Ou a pergunta inquietante, como equilibrar pressão e felicidade em um sistema que exige tanto? Reflita. O que a educação chinesa te ensina sobre o valor do esforço na sua própria jornada?
Vá aos comentários agora e compartilhe sua resposta. Vamos criar uma competição amigável de ideias. Quem traz o insight mais profundo sobre o equilíbrio entre disciplina e liberdade? Não é apenas um debate, é uma chance de nos conectarmos, de cavar mais fundo no que nos faz crescer. E claro, se essa pista te fez repensar o preço da excelência, curta o vídeo, inscreva-se no canal para mais segredos de países e cidades e junte-se a nós na próxima pista. O dragão ainda tem lições a oferecer. Você está pronto para aprender? Pista 12. Poluição e esforços ambientais. Bem-vindos, exploradores, à 12ª etapa de nossa jornada pelo coração do dragão chinês, onde cada pista revela um segredo que pulsa entre a glória e o desafio. Na pista 12, mergulhamos em uma questão que paira como uma névoa densa sobre o horizonte: a poluição na China e seus esforços para limpar o céu. Imagine um país onde arranha-céus brilham sob o sol, mas às vezes se escondem em uma cortina de smog, onde o progresso industrial choca-se com o anseio por ar puro. E se eu te perguntasse, como uma nação que correu para dominar o mundo pode agora lutar para salvar sua própria respiração? Você já pensou no que significa construir um futuro reluzente enquanto o presente é sufocado por fumaça? Nesta pista sentimos o peso do ar carregado, ouvimos o zumbido de fábricas incansáveis e tocamos a esperança de um verde que luta para renascer. Prepare-se para uma jornada sensorial, onde cada camada desdobra o paradoxo entre crescimento e sobrevivência, convidando-nos a refletir sobre o custo do progresso. Sinal 1. O véu cinzento. A era da poluição intensa. Por décadas, a China foi sinônimo de poluição, um dragão que cuspia fumaça enquanto galopava rumo ao topo econômico. Na virada do século XXI, cidades como Pequim e Xangai enfrentavam níveis alarmantes de poluição do ar, com índices de partículas PM2.5, aquelas que penetram fundo nos pulmões, atingindo picos perigosos. Fábricas, usinas a carvão e milhões de carros transformaram o céu em um véu cinzento, onde o sol parecia uma lembrança distante. Renovação, renovação. A palavra ecoa como um suspiro preso no peito. Em 2013, o Airport Clips de Pequim chocou o mundo. Máscaras tornaram-se acessórios diários e escolas fecharam para proteger crianças. O impacto ia além do ar. Rios como o Yangtze carregavam resíduos industriais e solos sofriam com a contaminação. Imagine-se caminhando por uma cidade onde o ar pesa como um pano úmido, irritando os olhos. O que sentiria sabendo que o preço do progresso é o ar que você respira? Como você viveria em um lugar onde a modernidade e a saúde lutam pelo mesmo espaço? Sinal 2. As causas. O preço da industrialização rápida. A poluição chinesa tem raízes profundas no milagre econômico que tirou milhões da pobreza. Desde os anos 1980, a China se tornou a fábrica do mundo, com indústrias crescendo como bambus após a chuva. O carvão, abundante e barato, alimentou usinas que iluminaram cidades, mas também enegreceram o céu. O boom automotivo adicionou fumaça, com milhões de carros entupindo estradas. Até a construção desenfreada, que ergueu arranha-céus. Ascensão, renovação, mas a que custo? Sinta o cheiro de fuligem que pairava sobre cidades, o ruído constante de chaminés e motores. A China pagou um preço alto por sua pressa, e o meio ambiente foi a moeda. Imagine-se como um planejador urbano daquela era. Você priorizaria o crescimento econômico ou o ar puro para as futuras gerações? Como equilibraria o desejo de prosperidade com a necessidade de sustentabilidade? Sinal 3. A virada verde. Esforços para o futuro. Mas a China não ficou parada. Como um dragão que troca de pele, o país lançou uma cruzada ambiental nos últimos anos. Desde 2014, políticas como o Plano de Ação para a Poluição do Ar reduziram significativamente os níveis de PM2.5 em cidades grandes. Em Pequim, uma queda de cerca de 50% até 2023, segundo relatórios. O governo investiu bilhões em energias renováveis, tornando-se líder global em solar e eólica, com metas de neutralidade carbônica até 2060.
Rios estão sendo limpos e florestas estão sendo plantadas, como sementes de esperança em um solo machucado. Renovação, renovação, agora um grito de transformação. Mas os desafios persistem. O carvão ainda representa uma fatia significativa da energia e áreas rurais enfrentam poluição persistente. Imagine-se em uma Pequim de 2030, com céus mais azuis e rios mais claros. Você sentiria orgulho pelo progresso ou impaciência pelo que ainda falta? O que a China nos ensina sobre mudar o curso de um gigante? Essa pista é um espelho embaçado, refletindo a tensão entre progresso e preservação. A China nos mostra que o crescimento pode ser uma faca de dois gumes, cortando tanto o caminho para a prosperidade quanto o ar que sustenta a vida. Qual mindset ressoa mais com você? A ambição que construiu uma economia global, mesmo ao custo ambiental? A resiliência de um povo que agora luta para limpar seus céus e rios? Ou a pergunta inquietante: como garantir que o progresso de hoje não roube o futuro de amanhã? Reflita. O que a jornada ambiental da China te ensina sobre equilibrar suas próprias escolhas entre o imediato e o eterno? Vá aos comentários agora e compartilhe sua resposta. Vamos criar uma competição amigável de ideias. Quem traz o insight mais profundo sobre sustentabilidade e sacrifício? Não é apenas um debate, é uma chance de nos conectarmos, de cavar mais fundo no que nos faz humanos. E claro, se essa pista te fez repensar o custo do progresso, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais segredos de países e cidades. E junte-se a nós na próxima pista. O dragão está mudando. Você está pronto para seguir? Pista 13. Tecnologia e inovação na China. Bem-vindos, exploradores, à 13ª etapa de nossa odisseia pelo coração pulsante do dragão chinês, onde cada pista acende uma chama que ilumina o futuro. Na pista 13, mergulhamos em um mundo onde circuitos pulsam como corações e a inovação redesenha o horizonte, a tecnologia na China. Imagine um país que, em poucas décadas, saltou de pergaminhos antigos para supercomputadores, onde o toque de um dedo comanda cidades inteiras. E se eu te perguntasse como uma nação milenar se tornou a vanguarda de um futuro digital, moldando o mundo com bytes e ambição? Você já pensou no que significa viver em uma era onde a tecnologia é tão onipresente quanto o ar? Nesta pista, sentimos o zumbido de drones no céu, ouvimos o clique de aplicativos que conectam milhões e tocamos o brilho frio de telas que guiam o amanhã. Prepare-se para uma jornada sensorial onde cada camada revela o poder e os paradoxos da inovação chinesa, convidando-nos a refletir sobre o que significa correr para o futuro. Sinal 1. O salto tecnológico, de seguidor a líder. A China, outrora uma terra de imitação, agora é um titã da inovação. Em menos de 40 anos, passou de fábricas rudimentares a líder em tecnologias como 5G, inteligência artificial e veículos elétricos. Empresas como Huawei e Tencent rivalizam com gigantes globais, enquanto o país detém mais patentes de IA do que qualquer outro, segundo relatórios de 2024. Inovação, inovação. A palavra ressoa como o pulsar de um servidor numa sala gelada. Cidades como Shenzhen, o Vale do Silício da China, produzem desde smartphones até drones que entregam pacotes. O governo investiu bilhões em pesquisa, com parques tecnológicos brotando como florestas de concreto e vidro. Imagine-se em Shenzhen, cercado por arranha-céus iluminados por LEDs, onde cada esquina vibra com ideias. O que sentiria sabendo que está no epicentro de um futuro que já começou? Como você se posicionaria num mundo onde a tecnologia avança mais rápido que os sonhos? Sinal 2. A vida digital, super apps e sociedade conectada. Na China, a tecnologia não é apenas uma ferramenta, é o tecido da vida cotidiana. Aplicativos como o WeChat e Alipay são super apps, combinando mensagens, pagamentos, reservas e até serviços governamentais em uma única plataforma. Em 2023, mais de 80% dos chineses usavam pagamentos móveis, transformando o dinheiro em algo tão obsoleto quanto pergaminhos. Inovação, inovação, como um rio digital que flui sem parar. Cidades inteligentes como Hangzhou usam IA para gerenciar tráfego, enquanto câmeras de reconhecimento facial monitoram ruas, levantando debate sobre privacidade.
Essa conectividade é um milagre. Um agricultor em uma vila remota pode vender produtos online, mas também um paradoxo, com a vigilância estatal pairando como uma sombra. Imagine-se pagando um chá com um toque no celular, enquanto câmeras observam cada passo. Você se sentiria livre ou vigiado? O que essa vida digital te ensina sobre conveniência versus controle? Sinal 3. Os desafios. Ambição com limites. O avanço tecnológico da China é uma espada de dois gumes. Por um lado, o país lidera em energias renováveis, com mais de 40% da capacidade solar global e em trens balã que cruzam continentes em horas. Por outro, enfrenta críticas por censura digital e uso de tecnologia para vigilância, como sistema de crédito social, que avalia comportamentos cidadãos. Inovação, inovação, mas a que custo? A dependência de tecnologia também cria desigualdades. Enquanto cidades brilham com 5G, áreas rurais lutam por acesso à internet. Além disso, a competição global, com sanções contra empresas como Huawei, testa a resiliência chinesa. Imagine-se como um inovador em Pequim, criando IA que pode mudar o mundo, mas sobre o peso de restrições globais e internas. Você priorizaria a ambição ou a ética? Como equilibraria o desejo de liderar com a responsabilidade de proteger liberdades? Esta pista é um espelho brilhante, refletindo o poder e os perigos de um futuro tecnológico. A China nos ensina que a inovação pode transformar nações, mas também levanta questões sobre controle, privacidade e igualdade. Qual mindset ressoa mais com você? A ambição de um país que corre para liderar o futuro digital? A conveniência de uma vida conectada por super apps? Ou a reflexão inquietante? Como garantir que a tecnologia sirva à humanidade e não o contrário? Reflita, o que a ascensão tecnológica da China te ensina sobre o papel da inovação na sua própria vida? Vá aos comentários agora e compartilhe sua resposta. Vamos criar uma competição amigável de ideias. Quem traz o insight mais profundo sobre o equilíbrio entre progresso e responsabilidade? Não é apenas um debate, é uma chance de nos conectarmos, de cavar mais fundo no que nos faz humanos. E claro, se essa pista te fez repensar o futuro, curta o vídeo, inscreva-se no canal para mais segredos de países e cidades e junte-se a nós na próxima pista. O dragão está moldando amanhã. Você está pronto para seguir? Pista 14. Curiosidades sobre festivais chineses. Bem-vindos, exploradores, à 14ª etapa de nossa odisseia pelo coração vibrante do dragão chinês, onde cada pista acende uma lanterna que ilumina a alma de um povo. Na pista 14, mergulhamos em um espetáculo de cores, sons e tradições, os festivais chineses e suas curiosidades. Imagine um país onde o céu explode em fogos que dançam como dragões, onde lanternas flutuam como estrelas e tambores ecoam como o pulsar de uma nação. E se eu te perguntasse, como um povo transforma celebrações em poesia viva, unindo passado e presente em um abraço festivo? Você já pensou no que as festas revelam sobre os sonhos, medos e esperanças de uma cultura? Nesta pista, sentimos o calor de lanternas acesas, provamos o doce dos bolos lunares e ouvimos o estalar de fogos que celebram a vida. Prepare-se para uma jornada sensorial, onde cada camada desdobra um segredo de alegria e tradição, convidando-nos a refletir sobre o que nos une em celebração. Sinal 1. O Ano Novo Lunar, o coração da celebração. O Ano Novo Lunar, ou Festival da Primavera, é o maior evento da China, uma explosão de alegria que reúne famílias e pinta o país de vermelho, a cor da sorte. Celebrado entre janeiro e fevereiro, segundo o calendário lunar, ele marca o início de um novo ciclo zodiacal, como um dragão que troca de pele para renascer. Ruas se enchem de danças de leão, fogos de artifício iluminam o céu e envelopes vermelhos, recheados com dinheiro, trazem bênçãos de prosperidade. Tradição, tradição. A palavra ressoa como o rufar de tambores em uma procissão. Casas são limpas para varrer má sorte, e pratos como o bolinho Jiaozi simbolizam riqueza. Em 2025, o ano da serpente traz promessas de sabedoria e renovação. Imagine-se uma vila rural, o ar carregado com o estalo de fogos e o aroma de incenso. O que sentiria celebrando um novo começo, rodeado por gerações? Como você daria as boas-vindas a um novo ano em sua própria vida? Sinal 2. O Festival das Lanternas. Luzes que guiam sonhos. No 15º dia do Ano Novo Lunar, o Festival das Lanternas ilumina a China com um brilho que rivaliza com as estrelas.
Lanternas vermelhas, em forma de flores, dragões ou zodíacos, balançam em ruas e templos, enquanto famílias comem tangwan, bolinhos de arroz glutinoso que simbolizam união. Tradição, tradição, como o suave balançar de uma lanterna ao vento. A lenda diz que as lanternas guiam espíritos e trazem esperança, uma ponte entre o humano e o divino. Em cidades como Nanjing, festivais modernos combinam lanternas tradicionais com projeções digitais, criando um espetáculo que mescla passado e futuro. Mas há um paradoxo. Enquanto as lanternas celebram unidade, a urbanização faz algumas comunidades rurais perderem suas tradições. Imagine-se soltando uma lanterna no céu, seu brilho carregando um desejo. O que você pediria? Como a luz de uma tradição pode iluminar sua própria jornada? Sinal 3. Outros festivais. Um calendário de significados. Além do Ano Novo e das lanternas, a China celebra uma tapeçaria de festivais. O Festival do Barco Dragão, em junho, homenageia o poeta Ku Yuan, com corridas de barcos e zongzi, bolinhos de arroz embrulhados em folhas de bambu. O Festival do Meio-Outono, com seus bolos lunares recheados de pasta de beijão ou gema, celebra a lua cheia e união familiar. Cada evento é um fio na tapeçaria cultural, tecido com simbolismos de harmonia e resiliência. Tradição, tradição, como um ciclo que nunca termina. No entanto, a modernização traz desafios. Festivais rurais perdem força, enquanto cidades transformam celebrações em espetáculos comerciais. Imagine-se uma corrida de barcos dragão, o som dos remos cortando a água, o sabor pegajoso de um zongzi madroca. Você celebraria a tradição pura ou abraçaria sua reinvenção moderna? O que esses festivais chineses te ensinam sobre manter raízes em um mundo que corre para o futuro? Esta pista é uma lanterna acesa, iluminando a beleza e os desafios de preservar tradições. Os festivais chineses nos mostram que celebrar é mais do que festa, é um ato de memória, união e renovação. Qual mindset ressoa mais com você? A alegria do Ano Novo Lunar, que une famílias e um abraço de esperança? A poesia do Festival das Lanternas, que ilumina sonhos? Ou a reflexão sobre como manter tradições vivas em um mundo que corre para o futuro? Reflita. O que os festivais chineses te ensinam sobre o papel das celebrações na sua própria vida? Vá aos comentários agora e compartilhe a sua resposta. Vamos criar uma competição amigável de ideias. Quem traz um insight mais profundo sobre o que nos une em festa não é apenas um debate, é uma chance de nos conectarmos, de cavar mais fundo no que nos faz humanos. E claro, se essa pista acendeu sua curiosidade, curta o vídeo, inscreva-se no canal para mais segredos de países e cidades e junte-se a nós na próxima pista. O dragão ainda tem histórias a contar. Você está pronto para ouvir? O paradoxo do dragão eterno. Bem-vindos, exploradores, à última etapa de nossa jornada pelo coração do dragão chinês, onde as 14 pistas que desvendamos se entrelaçam como fios de um tapete milenar, formando um retrato de um país que é, ao mesmo tempo, antigo e novo, unido e dividido. Um enigma que nos espelha. Chegamos ao fim, mas não é um adeus, é um convite para refletir, como se estivéssemos diante de um lago sereno, vendo o nosso próprio reflexo nas águas da China. E se eu te perguntasse, o que você leva dessa viagem por um império que pulsa com harmonia e contradição? Você já parou para pensar como a China, com seus templos silenciosos e arranha-céus barulhentos, nos desafia a entender o que significa ser humano? Nesta conclusão, sentimos o peso de tudo que vimos, da espiritualidade à pobreza, da culinária à tecnologia, e deixamos o dragão nos ensinar uma última lição. Prepare-se para uma reflexão sensorial, onde o aroma de incenso, o eco de tambores e o brilho de lanternas nos guiam a um paradoxo eterno. A China é um espelho de paradoxos. Harmonia, harmonia. Repetimos essa palavra ao explorar sua espiritualidade, onde o ateísmo estatal dança com o budismo, o taoísmo e o confucionismo, como um rio que flui sob a superfície. Progresso, progresso. Ecoamos ao ver a pobreza recuar, transformando vilarejos em metrópoles, mas deixando sombras de desigualdade. Vimos a vida na China, uma gaiola dourada, onde oportunidades brilham, mas a liberdade sussurra com cuidado. A humilhação do passado colonial forjou um dragão que hoje voa alto, soberano mas vigilante. Cidades como Jingxi lutam contra a aridez, enquanto Hangzhou pinta um quadro de equilíbrio, onde lagos refletem um futuro possível. Multidão, multidão.
1,4 bilhão de almas moldam um país, que é ao mesmo tempo um gigante e um mosaico de indivíduos. Gênio, gênio. Das invenções como o papel, a Grande Muralha, a China deixou marcas que o tempo não apaga. Sabor, sabor. Sua culinária une gerações, enquanto a educação forja mentes em uma forja de pressão e excelência. Renovação, renovação. A luta contra a poluição mostra um dragão que troca de pele, e a tecnologia o leva ao futuro, mas com correntes de vigilância. Tradição, tradição. Os festivais iluminam o céu, mas nos perguntam como preservar o passado em um mundo que corre. E aqui está o paradoxo do dragão eterno. A China é antiga e nova, unida e dividida. Um espelho que reflete nossas próprias contradições. É um país que constrói muralhas para se proteger, mas pontes para se conectar. Que busca harmonia, mas exige sacrifícios. Que celebra a coletividade, mas luta para ouvir cada voz. O que isso nos ensina? Talvez que o progresso é uma dança entre luz e sombra, que a tradição é um tesouro que exige cuidado, que a inovação é tão poderosa quanto perigosa. Pense nisso. Ao olhar para a China, o que você vê em si mesmo? Um desejo de crescer como um arranha-céu que toca o céu? Uma busca por equilíbrio, como um lago que reflete a lua? Ou uma luta para proteger o que é seu, como uma muralha contra o tempo? Essa jornada nos deixa com um convite final. Reflita. Qual lição ou mindset ressoa mais com você? A resiliência de um povo que transformou pobreza em prosperidade? A sabedoria de tradições que equilibram caos e ordem? A ambição que constrói tecnologias para o futuro, mas nos faz questionar-se os custos? Ou talvez a beleza de uma cultura que celebra com lanternas e sabores, unindo gerações? Vá aos comentários agora e compartilhe sua resposta. Vamos criar uma competição amigável de ideias. Quem traz o insight mais profundo sobre o que a China nos ensina? Não é apenas um debate, é uma chance de nos conectarmos, de crescermos juntos, de cavarmos mais fundo no que nos faz humanos. E claro, se essas 14 pistas te deixaram de boca aberta, curta este vídeo, inscreva-se no canal para mais segredos de países e cidades e junte-se a nós na próxima aventura. O dragão eterno nos mostrou seu coração. Agora, o que você fará com essas lições?